Titanic é um dos filmes mais icônicos de todos os tempos, né? Considerada aí uma obra fantástica, revolucionando o gênero romance épico e batendo recordes de bilheteria e indicações ao Oscar. O filme arrecadou mais de 2 bilhões de bilheteria, foi o primeiro filme a atingir a marca de 1 bilhão e recebeu 14 indicações ao Oscar, levando 11, incluindo de melhor filme. E aqui eu separei 11 fatos, um fato aí para cada Oscar, sobre Titanic que muito provavelmente você não sabia. É um filme que eu guardo muito no meu coração, eu me lembro a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito encantado com essa obra, e sempre que ele está passando na televisão, eu paro para assistir. E antes de eu falar sobre esses fatos, eu quero saber de vocês, eu vou fazer uma pergunta aqui. Com quantos anos você tinha quando assistiu Titanic pela primeira vez? Será que você lembra? Comenta aqui embaixo, eu quero ver a resposta de vocês. Se você não for inscrito aqui ainda, seja bem-vindo. No meu canal eu falo muito sobre cinema, sobre série, sobre curiosidades aí da sétima arte. Se você gosta de tudo isso, eu tenho certeza que você vai curtir o meu canal. Também aproveita e me segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu falo muito sobre cinema lá também. O primeiro fato é sobre o responsável dessa grande obra que é Titanic, que é o James Cameron. Para você que não sabe, o James Cameron é um diretor muito renomado de Hollywood e ele fez absolutamente tudo nas filmagens de Titanic. Primeiro ele dirigiu, ele roteirizou o filme, ele produziu o filme, ele desenhou e também atuou. Fora que também ele participou da montagem do filme, ou seja, ele estava em todos os campos dessa produção. Quando a gente fala de desenho, obviamente você lembra daquela cena icônica do Jack desenhando a Rose. O Leonardo DiCaprio é um cara muito talentoso, que enfim, além de atuar muito bem, ele tem vários talentos aí. E seria muita mancada se ele também desenhasse, né? Então, assim, ele não sabia desenhar, e aí o James Cameron que ficou encarregado de fazer esse desenho da Rose. E aí naquela cena do desenho, o close, né, da mão desenhando, é a mão do James Cameron e não do Leonardo DiCaprio. E o curioso é que esse desenho ele foi leiloado em 2011 por 16 mil dólares, né? Os fãs aí compraram esse desenho por um valor bem caro. E além de desenhar e fazer aquela cena, o James Cameron também participou como figurante em algumas cenas das festas que o Jack levava, né, a Rose, a festa lá dos pobres. O James Cameron está ali escondidinho com os figurantes. Outro fato que também envolve o James Cameron é que ele queria, né, fazer uma grande produção desde o começo. Quando ele teve a ideia de fazer um filme sobre o Titanic, ele queria que fosse algo realmente impactante, só que para isso, claro, requer muita grana, muito dinheiro, e ele, enfim, teve que se virar ali para conseguir toda essa grana. E foi aí que ele conseguiu uma parceria com 2 estúdios, não só um, mas 2, que é a Paramount Pictures e a 50th Century Fox. As 2 empresas decidiram rachar o orçamento do filme para que, né, o James Cameron pudesse fazer o que ele quisesse nessa produção. Foi um voto aí de confiança muito grande, né? Afinal, eles estavam investindo muito dinheiro nesse filme. E ao todo foram 200 milhões de dólares para a produção do Titanic. Isso naquela época já era muito caro. Hoje, claro, existem outras obras aí que custaram mais, mas na época isso foi um grande alvoroço. E isso tudo porque o James Cameron queria que tudo fosse real, que desde o papel de parede dentro do navio até a louça que eles usavam fosse algo ali real. Não fosse simplesmente coisas fakes, ele queria que tudo fosse à mão, que tudo fosse como antigamente. Fora que também o cara era muito louco, ele decidiu construir um tanque gigantesco para gravar as cenas. Então, você assistindo, você tem a impressão de que tudo é filmado ali em um mar mesmo, sabe? Um oceano, mas não. Ele decidiu ir até o México. Chegando lá, ele construiu um tanque gigantesco, gente. Eles usaram cerca de 10 mil toneladas de dinamite para abrir um buraco na terra muito profundo e colocaram mais de 120 mil litros de água para fazer esse oceano fake. Além do mais, o diretor criou uma réplica do Titanic quase do mesmo tamanho do navio real. Só que essa réplica, ela se dividia em várias partes para poder gravar ali pequenos pedaços, né, do navio. E é muito interessante quando a gente vê o making off do filme, as cenas ali por trás das câmeras, em como tudo é muito grandioso. E um fato curioso é que a galera que investiu dinheiro no filme não estava botando muita fé antes de ir até o set, mas dizem que quando eles foram até o set, entraram no navio e viram toda a experiência de como é estar dentro do navio do Titanic,
eles ficaram realmente encantados. E o James Cameron, como eu falei, ele queria que as coisas fossem o mais real possível, né? Isso acontece muito com os diretores, eles querem passar uma experiência muito real pro telespectador, e para isso os atores e a equipe precisa vivenciar isso. E foi isso que ele fez, ele decidiu que a água que as pessoas gravariam tinha que ser uma água congelante. Não bastava ser fria, tinha que ser congelante ao nível ali do mar. E o curioso é que os atores, os figurantes e a equipe usavam uma roupa de borracha por baixo do figurino para proteger eles dessa água tão gelada. Porém, a Kate Winslet, a atriz que interpreta a Rose, ela decidiu ter uma experiência real ali de como seria, né, estar naufragando. E decidiu não usar nada ali por baixo do vestido, somente o figurino mesmo. E isso até que deu certo, porque a gente vê realmente em como ela está ali congelando. Tem até um momento que ela fala que a água está muito fria. Eu acho que aquilo foi muito verdadeiro. E isso tudo deu muito certo para ela. Ela foi até indicada ao Oscar de melhor atriz. Só que aí, como diz a Beyoncé, pretty hurts, né? A beleza dói. E nem tudo deu certo aí para Kate Winslet. Ela acabou pegando pneumonia por causa, né, dessa água gelada e ficou ali afastada algum tempo da produção. Fora que também ela dispensava os dublês em algumas cenas e acabou tendo vários hematomas no decorrer das filmagens. Tanto que os maquiadores tiveram todo um cuidado ali para tapar os hematomas para não aparecer nas cenas. Uma das coisas mais icônicas do Titanic é a sua trilha sonora, em especial a música My Heart Will Go On, da Celine Dion. A gente não consegue imaginar o filme Titanic sem essa música, não é? Porém, essa música quase ficou de fora do filme, gente. Olha só que doideira. Isso porque quando ela foi apresentada para os produtores do filme, a produtora executiva da Paramount, a Sharon Lacy, disse que o título dessa música era muito brega e que provavelmente não pegaria muito bem. Só que o James Cameron, ele insistiu, falou que a música daria certo sim e bateu o pé e conseguiu colocar a música no filme. E claro, a música foi um tremendo sucesso. Boa parte aí do sucesso do Titanic vem da música, que enfim, é uma música realmente icônica e não dá pra imaginar o filme sem ela. O filme Titanic tem uma duração de 3 horas e 14 minutos. É um filme extremamente longo e que afasta muita gente, né? A maioria das pessoas não gostam de filme tão longo assim. Mas e se você soubesse que o filme do Titanic tinha 36 horas de duração? Na primeira edição do filme, né, nos primeiros cortes ali, o material bruto que eles tinham eram de 36 horas. E aí, claro, o James Cameron teve que cortar muita coisa para poder encaixar ali um filme de 3 horas e 14 minutos. Só que mesmo assim, isso não agradou muito os produtores, acharam um filme muito longo e tentaram diminuir, né, a minutagem do filme, só que o James Cameron bateu o pé e falou que se eles diminuíssem mais o filme, eles teriam que demiti-lo. O set de gravação do Titanic era bastante caótico, isso porque o James Cameron estava sendo muito pressionado porque eles investiram muito dinheiro no filme e as coisas precisavam andar. Tinha algumas coisas que atrasavam, alguns equipamentos que quebravam, enfim, não funcionavam e estava tudo realmente um caos. Tanto que o James Cameron ficou realmente muito estressado e diziam que ele descontava tudo isso na equipe. Algumas pessoas até falaram que ele era uma espécie de tirano, que realmente não dava para lidar com ele. A própria atriz, a Kate Winslet, falou que tinha medo do diretor. Só que apesar disso, né, os atores, os figurantes e a equipe eram muito unidos. Eles faziam várias festas depois das gravações, isso geralmente era à noite, e algumas festas aconteceram até dentro do navio, olha só que legal. E tem uma história muito interessante que no último dia de gravação, eles foram comemorar e alguém colocou uma droga chamada pó de anjo na sopa de mariscos da equipe e todo mundo ficou drogado. Gente, olha que doideira, todo mundo ficou drogado, incluindo o próprio diretor James Cameron, e algumas pessoas foram parar até no hospital. E outra coisa muito legal sobre a equipe do Titanic é que os atores, não os protagonistas, o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, se tornaram muito amigos depois do filme do Titanic. Eles se falam frequentemente, eles falam um do outro nas entrevistas, em qualquer entrevista que eles tenham a oportunidade de falar um do outro, eles falam. No Oscar é muito legal ver eles chegando juntos, eles sentando juntos, é uma coisa muito bonitinha. Dizem também que eles ficam falando falas do Titanic um pro outro ali quando eles estão conversando. É uma amizade que foi aí além das telas. Você já
imaginou a Lindsay Lohan no filme do Titanic? Não dá nem pra imaginar ela hoje em dia, né? Super doidona aí. E claro, ela não faria a Rose no Titanic, até porque naquela época ela ainda era uma criança. Ela fez o teste pro papel da personagem Cora Cartmel, que era uma garotinha ali que ela aparece várias vezes durante o filme, inclusive ela até dança com o Jack nas cenas ali da festa. A Lindsay só não passou no teste porque ela era ruiva, e o diretor James Cameron achou que isso podia confundir as pessoas que assistissem por achar que ela seria alguma espécie de parente ali da Rose, e isso fugiria ali da proposta que ele queria passar. O papel ficou para Alexandra Owens, que nunca mais atuou depois de Titanic. Fala se você não gostaria de ter visto a Lindsay Lohan no filme do Titanic. Poxa, James Cameron, era só ter pintado o cabelo da garota. E para se inspirar no navio real, o James Cameron realmente mergulhou no oceano para ver os destroços do navio que estava lá embaixo do oceano. Ele fez isso várias vezes antes e durante a produção, para justamente ter uma inspiração ali de como seria o navio debaixo da água. Hoje, o navio é protegido por entidades para que justamente as pessoas, turistas, enfim, mergulhadores, não mergulhem para ver o navio lá embaixo. Isso porque ele é um patrimônio histórico e seria muito complicado ter pessoas lá mexendo, enfim, mergulhando, né, entre o navio. Uma coisa muito impressionante sobre o Titanic é que os figurantes, eles tinham arcos reais, eles tinham história mesmo. O filme tem muitos figurantes, né? Muitos tripulantes ali do navio, e cada personagem tinha uma história, mesmo que não aparecessem em cena. Por exemplo, tinha um personagem que ele ficava procurando um anel, uma aliança, né, de casamento dele, durante o navio ali, e às vezes ele até aparece no navio procurando essa aliança, só que ele não realmente aparece nas cenas. E existiram figurantes inspirados em passageiros reais do Titanic, como foi o caso de uma cena do naufrágio em que um cara, ele coloca duas garotinhas no bote salva-vidas e fala para elas que elas ficariam ali um pouquinho sozinha por enquanto até entrar mais gente. Esse diálogo foi inspirado em um acontecimento real, do qual uma das sobreviventes crianças, né, do navio falou que isso aconteceu. O cara falou que realmente elas ficariam sozinhas ali por um momento. O James Cameron pegou esse diálogo e colocou no filme. Outra cena icônica também é a do casal de velhinhos que decidem morrer juntos, abraçados em cima da cama. Eles realmente existiram, foi o Isidore Strauss e a Aida Strauss. Eles eram donos de uma loja de departamentos e estavam, né, no navio quando ele afundou. E aí o James Cameron decidiu se inspirar nesse casal de idosos. E as pessoas ficam se perguntando se o Jack Dawson, né, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele realmente existiu. Gente, ele não existiu, ele foi um personagem fictício. Mas, por ironia do destino, tem aí uma coincidência que realmente existiu um Jay Dawson a bordo do Titanic. Na verdade, ele era Joseph Dawson e ele acabou sendo uma das vítimas ali do Titanic. Porém, ele está enterrado lá na Nova Escócia e dizem que o túmulo dele virou uma espécie de ponto turístico, onde as pessoas passam, né, e deixam homenagens para ele. E o último fato aqui é sobre um tema polêmico. Acho que pessoas não dormem até hoje pensando sobre isso. O Jack cabia ou não em cima daquela madeira junto com a Rose. O que talvez você não saiba é que aquela madeira é, na verdade, uma porta, né, que acabou se soltando do navio. E o James Cameron tirou a inspiração quando ele foi no Museu do Titanic e viu um pedaço de madeira como um dos destroços do Titanic. E decidiu, né, acho que ele pensou assim, poxa, essa madeira eu vou pegar e colocar a Rose em cima. E aí ele teve essa inspiração. O que ele não sabia é que muita gente ia ficar brava por a Rose não ter colocado o Jack em cima daquela madeira, assim ele não teria morrido. Comenta aí embaixo se você acha que o Jack cabia naquela madeira. Na minha opinião, cabia ele e, enfim, muito mais pessoas em cima daquele lugar. Então é isso, esses foram os fatos surpreendentes sobre Titanic, que é um filme aí épico, é um filme incrível e que vai ser lembrado aí por muitos e muitos anos. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo e não esquece de falar com quantos anos você tinha quando assistiu Titanic pela primeira vez. Deixa o like se você gostou desse vídeo, compartilha pra geral aí que gosta desse conteúdo. Até a próxima, tchau!